Problema a gente fala. Tá. Ok, gravando, Mirella. Menino. Tá apresentando, normal. Tá, né? Pronto. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Mirella. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre hepatocarcinoma, né? HCC, ou também é conhecido aí como carcinoma hepatocelular, CHC. E, bom, peraí. Estão vendo, né? Então, Sim. dos tumores primários do fígado, o HCC, 90% dos tumores primários do fígado é HCC, né? Ele é a sexta causa mais comum de câncer no mundo e é a terceira causa de mortalidade, né, por câncer. Então, a incidência varia no mundo de acordo com a localização aí, mas tem sido frequente, a prevalência só vem aumentando aí ao longo dos anos, tanto por conta do número alto de infecção viral, principalmente vírus, né, B e C, e o crescente aumento aí da MESOD, da famosa esteatohepatite, esteatose hepática metabólica. Então, a região que mais tem incidência do HCC é a África subsaariana e o Sudeste Asiático. No Brasil, a gente tem dados subnotificados, então não temos números confiáveis, né? Normalmente, o HCC, ele vai se desenvolver a partir de um fígado cirrótico, com a hepatopatia crônica, e é muito raro aparecer em fígado normal, tá? Então, aqui no mapa, só para ver a região de mais alta incidência, essa região roxa aqui, ó, África subsaariana e no Oeste Asiático. Como eu disse, no Brasil fica a incidência como baixa, mas a gente não tem mesmo dados confiáveis aí, não tem, é bastante subnotificado, tá? Então, os fatores de risco, eu coloquei essa figura aqui, eu achei ela interessante, assim, bonita, porque fala dos fatores de risco aqui do hepatocarcinoma, né? Que a gente sabe, os principais fatores de risco para o hepatocarcinoma é a bebida alcoólica, as infecções virais, vírus B e vírus C, e a famosa aí, a síndrome metabólica, que leva aí um quadro de esteatohepatite metabólica, esteatose hepática metabólica, né? E o risco vai aumentar de acordo com o aumento do grau de fibrose hepática. Se a fibrose é baixa, abaixo de 4, o risco é menor. Quando a fibrose se transforma ali em fibrose grau 4, ou seja, já um quadro de doença hepática crônica avançada, da cirrose hepática, o risco do hepatocarcinoma vai aumentar também. E a gente precisa, para diminuir esse risco, a abstinência alcoólica, o tratamento viral, né, os antivirais aí para tratar vírus B e C, e fazer aí as mudanças de estilo de vida para combater aí a MESOD, tá? Estão me ouvindo, estão, né? É muito ruim não ver vocês. Não, tá sim. Estamos ouvindo. Ouvindo bem. Tá bom. Então, ó, agora falando mais um pouco aí desses fatores de risco, né? Detalhando aí os fatores de risco mesmo. Então, a gente sabe a hepatite B crônica, mesmo sem cirrose, ela é um fator de risco para desenvolver aí hepatocarcinoma. Obviamente, nos cirróticos, esse risco é muito maior, mas nos pacientes que não têm cirrose, tem a infecção pelo vírus B, mas sem cirrose, mas o risco aumenta com a carga viral elevada, então a carga viral acima de 1 milhão de cópias aumenta o risco. Aqueles pacientes que estão replicantes, ou seja, HBeAg positivo, os co-infectados, né, por vírus C ou vírus D, tem o HIV também, que aumenta o risco. Paciente mais idoso, idade avançada, quando a aquisição, né, a contaminação ocorre em idade muito jovem, precoce, e naqueles pacientes que já têm um histórico familiar de HCC, o risco aumenta. Pacientes com vírus C,
vai ter um risco maior de HCC com a fibrose avançada, já a partir ali de um F3, a gente precisa tomar cuidado com o aparecimento do HCC, e nos cirróticos, né, com a fibrose já grau 4. E esse risco vai aumentar também nos casos de co-infecção, ou seja, vírus C com vírus B ou com HIV, também com histórico associado aí de etilismo, tabagismo, com a síndrome metabólica presente, e lembrar que quando a gente trata o vírus, o risco do HCC vai ser reduzido, mas se tiver uma fibrose já avançada, esse risco persiste, apesar de reduzido, não é eliminado, não é zerado, né? Outro fator de risco aí, que continuamente tem aumentado aí de tamanho, a prevalência tem crescido, é o MESOLD, também com ou sem cirrose, né? Quando o paciente ainda não tem a cirrose, essa incidência ela é bem baixa, tem relato aí de 0,008% ao ano, mas existe, né? Outros fatores de risco relacionados aí ao ambiente, mas geralmente não são fatores de risco independentes, ou seja, o paciente deve ter algum outro fator de risco que aí se associa a essas aflotoxina, que é uma micotoxina que contamina aí principalmente o amendoim e o milho, mas é mais comum na África e na Ásia, ou a noz de betel, noz de areca, também são fatores de risco para a evolução do HCC, tá? Da formação aí do HCC. Não se sabe exatamente, né, como que é a fisiopatogenia desse tumor, dessa neoplasia. Não é claro ainda o mecanismo da fisiopatogenia. Mas se sabe que não existe um caminho único, digamos assim. Há diversas vias diferentes de ativação para a formação do HCC. Então, existem várias vias celulares que podem levar ao HCC, principalmente aí relacionada à proliferação exacerbada dos hepatócitos e à angiogênese, que o HCC é um tumor muito vascularizado, tem uma vascularização própria, né, arterial. Isso é uma característica aí bem importante do HCC. Aí aqui eu coloquei, né, não é, ninguém sabe isso aqui de cor, mas enfim, só para a gente entender, ó, a quantidade de classificação de HCC que existe, né? Então, tem HCC do tipo fibrolamelar, esquirroso, esteatohepatítico, tem hepatoblastoma, hepatocolangiocarcinoma. Então, cada classificação dessa aqui é uma via diferente de ativação, de formação neoplásica. Então, por isso que a gente fala que o HCC não é um tipo único de tumor, né? E cada um, com certeza, vai ter a sua fisiopatogenia, o seu prognóstico, as respostas ao tratamento. A gente ainda não conhece ainda essa história muito bem a fundo, mas cada tipo aqui vai ter suas particularidades, né? Falando agora um pouco aí do quadro clínico, né, do HCC. Na grande maioria dos pacientes, o HCC, ele não vai levar nenhum sintoma específico. Normalmente, e o ideal é que ele seja descoberto durante o rastreio, durante o segmento desses pacientes hepatopatas. Então, não dá sintoma. Porém, quando o tumor está avançado, quando eles crescem, quando o tamanho já está aumentado, aí sim começa a aparecer as manifestações, que podem ser dor abdominal, a hepatomegalia e a descompensação da doença hepática, ou com ascite, ou pior icterícia, ou faz trombose da veia porta, e aí piora a ascite, pode causar hemorragia digestiva, mas, em geral, não existe um quadro clínico típico, né? O quadro clínico é como ali o paciente cirrótico, ele é bem silencioso e só vai dar seus sinais, seus sintomas, quando o negócio já está muito ruim, já está descompensado. Tanto é que, assim, não é incomum o paciente receber esse diagnóstico, tanto da cirrose quanto do tumor, de uma vez só.
o que é muito traumatizante, entre aspas, aí para o paciente, porque até então ele não imagina que tem doença nenhuma e, de repente, ele recebe 2 diagnósticos, da cirrose hepática e do HCC, porque ele só descobriu aquela cirrose que estava ali compensada durante anos e anos, porque veio o tumor e descompensou, né, essa parte aí, a hepatopatia. O HCC, ele pode enviar metástase, principalmente aí as metástases do HCC vai para pulmão, depois linfonodo ali regional e osso, né? São as 3 principais áreas de acometimento de metástase do HCC. Antes de continuar, só dar eu coloquei esse slide aqui no meio aí do caminho da prevenção, só para a gente entender que, apesar de ser uma neoplasia, existe prevenção primária. Então, assim, a gente precisa entender a importância da vacinação universal, de orientar a vacina, de se a gente tem ali a oportunidade de ter contato com o paciente no ambulatório, checar se esse paciente tem vacinação, né, para hepatite C, porque a vacinação da hepatite C está disponível no posto de saúde, há alguns anos atrás, eu não lembro agora exatamente a partir de quando, recém-nascido já recebe mesmo ali na maternidade a primeira dose, junto com a BCG. Mas vacina de hepatite B tem uma grande parte da população ainda é descoberta, principalmente ainda jovem, adulto jovem, que tem comportamento de risco e precisa ser vacinado. Então, se você está diante de um paciente ali, ou na assistência primária, no posto de saúde que seja, é importante a gente ir atrás, pedir um exame de anti-HBS, anti-HBC, enfim, para saber se esse paciente é vacinado ou não, porque a vacina pode proteger ele de contaminar com vírus e de evoluir aí com HCC, né? Então, também o tratamento, a transmissão e o tratamento da hepatite C também previne o uso crônico de álcool e o estilo de vida saudável, né? Diminuindo aí a incidência de obesidade, síndrome metabólica, também são ações de prevenir a progressão para o hepatocarcinoma. Bom, então, voltando aqui ao caminho normal da aula, depois do quadro clínico, que a gente viu que não é muito florido, a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico, né, do HCC, como que a gente faz diagnóstico do HCC. Esse diagnóstico ele é baseado em 2 conceitos. Ou a gente diagnostica através do rastreamento, ou seja, que é, na verdade, o ideal, você pegar o tumor ali numa fase inicial, antes das complicações acontecerem, durante o acompanhamento, o segmento do paciente hepatopata crônico, ou mesmo daquele paciente que tem uma hepatite B crônica, ou então você vai diagnosticar já com um quadro clínico aí mais florido, já com as complicações que esse tumor pode causar, tá? O rastreamento do HCC também é outro ponto muito importante, né? A gente sabe que todo paciente hepatopata crônico, ou aqueles portadores de F3, teve hepatite C, tratou, curou, mas tem uma fibrose avançada, já a partir de F3, ou paciente hepatite B crônico, mas que tem replicação viral, que tem histórico familiar de HCC, aqueles fatores de risco que a gente conversou agora há pouco, carga viral aumentada, co-infecção, eles precisam fazer rastreamento de hepatocarcinoma a cada 6 meses, né? Esse número aí, 6, não é um número cabalístico, os estudos mostram que 3 meses não teriam benefício clínico algum, fazer o rastreio com 3 meses, e com 12 meses já seria tempo demais, já reduziria aí a sobrevida desses pacientes. Então, e 6 meses é o número que o tumor leva para aumentar em 50% do tamanho. Então, fica aí o rastreamento, o intervalo, a cada 6 meses, essa é a orientação. E como eu acabei de falar, quem que merece esse rastreamento? Então, os pacientes com hepatopatia crônica, né, ou compensadas ou descompensadas, mas se o paciente tiver uma cirrose descompensada, a gente vai rastrear aqueles pacientes candidatos a transplante de fígado,
ou que possam receber alguma terapia curativa do HCC. Não adianta a gente ficar rastreando aqueles pacientes muito graves, descompensadíssimos, que não têm condição clínica de se submeter ao transplante ou qualquer outro tipo de tratamento do HCC, né? Os pacientes que têm hepatite B crônica, mas têm risco de evoluir com HCC, e os pacientes com fibrose 3, grau 3, mesmo tendo tratado já a hepatite C. E como que se faz esse rastreamento? Então, a gente falou do tempo a cada 6 meses, falando quem merece esse rastreamento e como que a gente faz. O rastreamento é com ultrassom de abdômen superior, e aí pode se associar ou não alfa-fetoproteína. Alguns guidelines orientam dosar alfa-feto, outros falam que só ultrassom é suficiente. No Brasil, a gente acaba também usando alfa-fetoproteína. Alfa-feto aumenta a sensibilidade do rastreamento positivo, mas ela pode reduzir um pouco, né, essa especificidade, porque a gente sabe que a alfa-fetoproteína não é específica apenas do hepatocarcinoma. Ela pode vir aumentada aí nos pacientes que estão nas gestantes, aumenta a alfa-feto, paciente que tem tumor germinativo, tumor de testículo, por exemplo, pacientes que estão com um quadro de hepatite aguda. Então, não sei se vocês já viram paciente que está ali com quadro de hepatite C aguda, ou até mesmo paciente em tratamento para hepatite C, no meio do tratamento da hepatite C, a alfa-fetoproteína pode vir um pouco aumentada. Então, a especificidade dela não é tão alta, mas tem uma boa sensibilidade. E junto ao ultrassom, é a recomendação do rastreamento a cada 6 meses, tá? Bom, depois do rastreamento, agora vamos falar de como realmente a gente faz o diagnóstico, né? A gente tem os critérios, os diagnósticos de forma não invasiva e a biópsia hepática. Então, a gente tem essas duas formas aí de fazer esse diagnóstico do HCC. Não invasivo, eu consigo fazer apenas com imagem contrastada. Então, o ultrassom não serve para diagnosticar tumor, HCC. Ele vai rastrear, a partir do ultrassom, eu vou desconfiar que é o HCC, e a partir daí eu vou fazer um exame contrastado. Pode ser um ultrassom contrastado, que a gente aqui no Brasil acaba que ainda não tem muito acesso, a tomografia contrastada ou a ressonância contrastada. Aí, o que é que eu vou ver nesses exames, né? O que é que me leva a pensar no HCC? Quando esses nódulos de HCC, eles têm impregnação na fase arterial. Então, eles captam contraste na fase arterial e eles lavam na fase portal, liberam o contraste na fase portal e na fase tardia. Lembrando que, pelos principais guidelines, o ISO, o ASLD, só considera HCC nódulo a partir de 1 centímetro. Nódulos abaixo de 1 centímetro, mesmo tendo características de impregnar na fase arterial, de washout na fase venosa portal, a gente não tem como bater o martelo que é HCC. Isso está mudando, porque essas orientações aí são mais antigas, né? São de 2000, então já tem aí 25 anos essas orientações do ISO e do ASLD, mas em 25 anos as técnicas radiológicas mudaram, melhoraram bastante. Então, hoje em dia, a gente já consegue ver na imagem, já consegue caracterizar com mais certeza que um nódulo menor do que 1 centímetro pode ter características de HCC, mas os guidelines, os principais que a gente acaba seguindo, ainda coloca que não dá para falar em HCC se o nódulo for menor que 1 centímetro. E a outra maneira de diagnosticar o HCC é por biópsia, né? Não é obrigatório biopsiar paciente cirrótico com HCC ou com nódulo suspeito, é obrigatório nos pacientes sem cirrose ou nos nódulos menores que 1 centímetro, tá? E
Aí, agora que eu já sei, né, se o paciente, eu fiz o rastreio, consegui fazer o diagnóstico, fez exame de imagem e viu lá que tinha um HCC. O que é que eu espero encontrar nos exames de laboratório desse paciente? Então, o perfil hepático, as enzimas hepáticas podem até estar um pouco aumentadas, mas não necessariamente vai estar tão aumentadas assim, podem até estar tocadas, podem até estar dentro ainda da normalidade. Não é obrigatório encontrar aí enzimas hepáticas tão alteradas pelo HCC. A albumina pode estar baixa, mesmo porque a função hepática, né, normalmente, esse paciente já vai ser cirrótico, tem uma doença hepática crônica, desculpa, mais avançada, então você pode mesmo encontrar uma albumina baixa, a bilirrubina pode estar um pouco alta e INR mais alargado. A alfa-fetoproteína, como a gente comentou há pouco, ela não é tão específica, a sensibilidade aí chega, depende muito também do valor, na verdade, né? A partir de 20 a gente começa a suspeitar, mas, sinceramente, um valor que a gente começa assim, liga a luz vermelha ali, temos que procurar HCC, é um valor ali acima de 200. Aqui ainda está escrito 400, mas os guidelines aí da ISO do ano passado já fala aí, na verdade, num valor de 200. A partir de 200 eu já começo, é altamente sugestivo de HCC. E, às vezes, infelizmente, a gente está numa época, né, que tem muito ultrassom, exame de ultrassom que não dá para confiar 100%. E muitas vezes a gente pega um exame de ultrassom lá do hepatopata, que está rastreando a cada 6 meses, o ultrassom está normal, não descreve nódulo nenhum, e aí vem o alfa-feto acima de 200. Melhor já pedir direto um exame com contraste. Eu falo isso, assim, na nossa realidade, porque, infelizmente, a gente vê muito ultrassom laudado de forma errada, né? Então, aí, peça sempre alfa-fetoproteína, fica de olho, não acredita só se o ultrassom vier negativo. Se a alfa-feto vier alterada, é melhor ou repete o ultrassom, se for o caso, ou já pede aí uma imagem com contraste, para ir atrás do HCC, isso eu falo no paciente hepatopata crônico, tá? Então, como eu comentei, agora vou falar um pouco mais especificamente, temos o ultrassom contrastado para fazer diagnóstico, a tomografia contrastada e a ressonância. O ultrassom, né, contrastado, tem um custo baixo, não complica, porque o contraste é feito ali com soro fisiológico. A sensibilidade vai ser menor mesmo em cirrótico, é mais difícil avaliar um fígado cirrótico no ultrassom, procurar nódulo no fígado cirrótico. E o maior inconveniente é que depende do ultrassonografista, né? É um exame operador dependente. E ele, quando não é contrastado, ele também não consegue aí distinguir de outras lesões sólidas. É difícil distinguir HCC de adenoma, por exemplo. Então, temos que ter atenção aí quando a gente pede o ultrassom normal, tá? O Doppler, não é que o Doppler, teoricamente, não tem que pedir ultrassom com o Doppler para fazer rastreio de HCC. O Doppler vai avaliar ali se tem fluxo vascular intrahepático, que, como o tumor é muito vascularizado, vai ajudar. E ajuda a ver também se tem algum grau se tem trombose de veia porta, se tem trombo tumoral, mas não é obrigado a ser com Doppler, esse ultrassom de rastreio ou ultrassom contrastado também não tem que ser com Doppler, tá? A tomografia acaba sendo o exame aí mais utilizado, a sensibilidade varia entre 66% a 82%, e diante dos achados trifásicos da tomografia, eu fecho o diagnóstico de HCC. Eu não preciso biopsiar para certificar o HCC, né, para comprovar o HCC. Então, a gente tem esse padrão que a gente chama aí hipervascular, hiperdenso, ou seja, eu vou ver o contraste aqui, ó, o tumor, ele vai ter essa fase, na fase arterial, eu vejo ele contrastando, que a gente chama aí de wash-in.
Na fase portal e tardia, eu tenho o washout, que é a lavagem, ou seja, a saída do contraste. Então, a tomografia é bem característica aí para fazer o diagnóstico do HCC, tá? Na ressonância, o contraste que a gente vai usar, a princípio, é o gadolínio mesmo. Vai ter aí a imagem, vai ficar mais hiperintensa na sequência de T2 estrela. E a sensibilidade e a especificidade da ressonância é um pouco superior da tomografia. Então, não tem que, direto do ultrassom, a gente não tem a obrigação de já pedir a ressonância. Pedir a tomografia primeiro, se necessário. Se a tomografia não consegue definir, aí eu peço a ressonância. E aqui a ressonância tem o mesmo padrão. Na fase arterial, o tumor vai contrastar, e na fase venosa ele vai lavar. Aí a gente tem agora, né, ultimamente, aí de uns anos para cá, na verdade, o contraste hepatoespecífico, que é o Primovist, que ele pode aumentar a sensibilidade e a especificidade aí de detectar o HCC, principalmente naqueles menores, mas a gente só precisa lembrar que o contraste hepatoespecífico, ele é o hepatócito, para se impregnar com esse contraste, tem que estar funcionando bem. Então, naqueles HCCs que são bem diferenciados, eu vou ter uma avaliação bem fácil, entre aspas, de avaliar, porque ele vai impregnar com contraste. Se eu tenho hepatócito bom, funcionante, de um HCC bem diferenciado. Mas se o HCC ele é pouco diferenciado, ou é um tipo aí de HCC indiferenciado, o hepatócito não vai ter hepatócito funcionante, e aí a impregnação do contraste hepatoespecífico vai estar prejudicado. Então, a imagem vai ser mais difícil avaliar essa imagem na ressonância, tá? Mas, enfim, isso é mais detalhe e é mais para o radiologista. Mas, enfim, só para a gente ter uma noção aí, quando a gente falar em ressonância, diagnóstico de HCC com ressonância com Primovist, tá? Bom, e a biópsia? Como a gente já comentou aqui, a biópsia não é obrigatório, né? Só é obrigatório biopsiar paciente que não é cirrótico, então que eu tenho nódulo suspeito não cirrótico, ou ainda se o nódulo for pequeno, menor do que 1 centímetro. Mas até hoje, ela é considerada, ela não é obrigatória para fazer diagnóstico de HCC. Porém, isso tem mudado com o passar dos anos, e cada vez mais se sabe que a biópsia traz informações que a imagem não traz, né? Então, o comportamento biológico do tumor, a imagem não consegue descrever, a biópsia consegue. Então, talvez isso venha a mudar aí nos próximos anos, e a biópsia se torne obrigatória para o acompanhamento desses pacientes. Mas até hoje não é obrigatório, não. E fala-se pouco dessas complicações, um pouco aí dessas complicações que a biópsia pode causar, mas isso, assim, cada vez mais está caindo por terra, que é o risco de disseminação, né, no caminho da agulha, de disseminar o HCC, e risco de sangramento e infecção. O risco de sangramento hoje em dia é bem baixo, a gente faz a biópsia guiado por ultrassom, guiado por imagem, então é difícil sangrar, apesar do HCC ser muito vascularizado, mas a gente sabe bem onde está colocando ali a agulha, e esse risco de disseminação também, sabe-se, os estudos têm mostrado aí, que isso é muito, muito, muito pequeno, e que isso não contraindicaria a biópsia, tá? Bom, depois de diagnosticado o tumor, o que é que a gente tem que fazer? Estadiar, né? Todo tumor tem que ser estadiado. O grande ponto aí do HCC é que para estadiar ele, a gente tem que levar em consideração não apenas o tamanho e se ele tem metástase, se ele já invadiu algum outro órgão,
a gente também precisa levar em conta a gravidade, né, se há disfunção hepática naquele paciente, porque o paciente, além do tumor da neoplasia, ele tem uma hepatopatia. A gente precisa entender o grau de descompensação dessa hepatopatia e é importante também saber a causa da doença, se é viral, se é metabólica, se é por conta alcoólica, se é doença genética. Então, o estadiamento do HCC ele é um pouco mais difícil, digamos assim, porque a gente precisa levar tudo isso em consideração, né? Não existe ainda um estadiamento que é amplamente aceito no mundo inteiro. Se a gente colocar para procurar estadiamento de HCC no Google, no PubMed, enfim, vai aparecer lá algumas opções de estadiamento e cada região do mundo, cada serviço tem o seu estadiamento preferido, tá? Mas aqui no Brasil, a gente usa muito o BCLC. E a última atualização aí do BCLC foi em 2022, né? O BCLC é esse estadiamento aqui que a gente bate o olho e precisa ter calma para tentar ir destrinchando o que é que fala aqui, o que é que quer dizer essa figura. Mas, enfim, o BCLC, ele tenta classificar o tumor, né, de acordo com o tamanho e se já tem ou não metástase. Ele tenta também avaliar o paciente clinicamente, se o paciente tem uma performance status boa, adequada. E a partir desses dois estadiamentos, ele vai propor formas de tratamento aí desse tumor, tá? Então, vamos lá falar agora dos 5 estadiamentos que o BCLC divide, né? Se divide em 5 estádios. Tem o BCLC 0, que é o estádio aí considerado very early, né? Muito precoce, que é quando o paciente tem um tumor, um nódulo único, menor ou igual a 2 centímetros. Então, é um paciente que tem uma função hepática preservada, provavelmente aí ele é um Child A, ou uma hepatite B crônica, que ainda não tem uma cirrose. Clinicamente, ele está bem, tem um performance status 0, e ele pode aqui ser submetido tanto a uma ablação, que a gente vai comentar um pouco sobre tratamentos locorregionais, ablação aí do HCC, pode ser submetido à cirurgia para ressecar esse HCC, ou pode ser submetido ao transplante hepático. Quando a gente fala, de HCC e tratamento de HCC, nunca a decisão do tratamento da HCC vai ser unilateral do clínico ou do cirurgião. Não tem como um médico apenas do paciente decidir o melhor tratamento. Essa decisão é sempre feita em conjunto. É uma equipe multiprofissional que precisa fazer essa decisão. Então, precisa estar lá o radiologista ou o radiointervencionista, que faz os tratamentos locorregionais do hospital, precisa estar o cirurgião e precisa estar o clínico. E, logicamente, a gente também tem que ouvir, né, a decisão do paciente. Mas a gente precisa saber, o nódulo é pequeno, mas precisamos entender a localização, se está perto de vaso importante, se está perto de via biliar, porque tudo isso vai direcionar para que tipo de tratamento a gente vai encaminhar o paciente, tá? Então, isso é importante a gente ter isso na cabeça. Não tem como sozinho decidir esse tipo de tratamento. O segundo estádio aí é o estádio A, o precoce. São aqueles pacientes já que preenchem, né, o critério de Milão. Daqui a pouco a gente vai falar melhor aí sobre o critério de Milão, mas são aqueles pacientes que têm um tumor único até 5 centímetros ou até 3 tumores até 3 centímetros. Isso aqui sempre é menor e igual, não saiu igual aqui, mas é menor ou igual a 5 ou até 3 nódulos menor ou igual a 3. Também sem invasão vascular, tem função hepática preservada, então é um Child A ou um Bzão aí. E a terapia também pode ser ainda ressecção, ablação através dos tratamentos locorregionais,
ou o paciente ainda tem condição também de se submeter, de ser listado aí na fila do transplante, tá? A depender, mais uma vez, de tudo de como o paciente é como um todo, das comorbidades, da real localização do tumor, se é perto do diafragma, se está perto da via biliar, se está perto da veia porta, da artéria, como que vai ser esse tratamento, tudo vai depender de todos esses fatores que eu comentei aqui. O terceiro estádio é o estádio B, intermediário, que é aquele paciente que está fora do critério de Milão. Ele tem um nódulo já maior do que 5 centímetros, ou mais do que 3 nódulos, ou nódulos aqui maiores do que 3 centímetros, né? Então, se ele tem aqui, ele está fora do Milão, eu vou classificar ele como estádio B, intermediário. Ele ainda não tem invasão vascular nem metástase, ainda tem uma função hepática preservada. A partir daqui, o tratamento, não, a chance de ter cura aqui no tratamento, eu não vou, como é que eu falo, gente? Eu não vou indicar de cara um tratamento curativo, porque esse tipo de paciente não consegue se submeter à ressecção, porque o tumor é grande ou é multinodular. Então, eu vou precisar fazer o que a gente chama de downstage. Eu vou tentar reduzir o tamanho desse nódulo e tentar colocar depois ele aqui numa opção de terapia curativa. Mas quando ele está nesse estádio, eu não tenho como oferecer terapia curativa para ele. Eu posso oferecer um tratamento loco-regional, por exemplo, com a quimioembolização, que é o que mais acaba sendo utilizada. Hoje em dia, a gente também já tem imunoterapia, né? No SUS não, mas, enfim, no particular, a gente consegue fazer imunoterapia para esses pacientes. E esses pacientes, o tumor pode regredir, pode reduzir de tamanho. Eles reduzem de tamanho, voltam, preenchem o critério de Milão. E aí eu posso ver se eu consigo transplantar esses pacientes. E quando isso acontece, é o que a gente conhece aí como downstage, tá? O quarto estádio é o estádio C. É quando o paciente, independente do tamanho do tumor, ele tem invasão vascular ou metástase. Mesmo já pode até ter uma função hepática preservada, mas com invasão vascular e metástase, eu tenho contraindicação a fazer transplante, a fazer, por exemplo, a quimioembolização, do que dá para fazer a terapia sistêmica, ou com sorafenib, levantinib, ou com a imunoterapia. Imunoterapia entra aqui também. Mas não dá para ressecar, não dá para quimioembolizar e não dá para transplantar mais esse paciente aqui, tá? E o prognóstico é ruim. E os pacientes no estádio D, né, que são aqueles não candidatos a transplante por algum motivo. Pode ser que eles eles podem até ter um tumor que entre no critério de Milão, mas por algum motivo ele não tem condição de ser transplantado, ele tem alguma contraindicação ao transplante, por exemplo, tem uma insuficiência cardíaca grave, tem outra neoplasia de outro sítio ativo, ou tem uma infecção que não controla, ou já tem uma idade avançada, enfim, então é aqueles pacientes que não conseguem ser candidatos a transplante e aqui eles vão precisar ser paliados, tá? O tratamento é paliativo. O risco de metástase, né? Eu até já falei, mas tem que sempre ser avaliado, precisa sempre fazer exames para ver se tem metástase quando a gente faz o diagnóstico do HCC. Os principais locais é pulmão, osso e linfonodo. Então, tomografia de tórax sempre é necessário fazer e cintilografia óssea. É feito, tá? Bom, agora que a gente já comentou sobre diagnóstico, estadiamento, já estadiei meu paciente, e agora quais são as opções de tratamento? Tem 3 propostas aqui para tratar o paciente com HCC. Eu posso fazer o tratamento, eu posso orientar o tratamento cirúrgico, que ou vou ressecar aquele tumor, ou vou transplantar o fígado. Tem os tratamentos considerados que a gente chama aí de loco regional.
que é a ablação por radiofrequência, a alcoolização percutânea, a embolização, a quimioembolização, a radioembolização com ítrio, a quimioembolização com microesferas carregadas, e temos também o tratamento sistêmico, né, que atualmente, cada vez mais, ainda bem, tem ganhado aí opções de medicamentos para fazer esse tratamento sistêmico. Tem a quimioterapia sistêmica, mas hoje em dia isso aqui, a resposta é péssima. Tem a quimioterapia oral e tem também a imunoterapia. Então, a cirurgia, né, a ressecção, eu vou tentar remover o tumor com margem, e eu tenho que ter muita atenção ao parênquima hepático restante. Então, sempre que eu tenho essa opção de fazer a ressecção, eu preciso fazer uma volumetria do fígado para ver se vai sobrar ali parênquima hepático saudável suficiente, né? Senão o paciente entra em falência hepática. Se o tumor é pequenininho e o paciente é não cirrótico ou é um Child A, sem tanto hipertensão portal, com certeza a cirurgia, a ressecção é a primeira opção. Mas menos de 20% aí dos pacientes com HCC vão ser elegíveis para cirurgia, porque a gente, infelizmente, né, faz diagnóstico de HCC ainda muito tardiamente aqui no Brasil, por conta aí das deficiências do nosso sistema, né? Mas se o paciente tem doença extrahepática, invasão vascular, se tem uma cirrose muito descompensada, se o paciente está acítico, tem hipertensão porta importante, plaquetopenia, varizes de esôfago de médio e grosso calibre, não vou ter como fazer ressecção desse tumor, mesmo se ele for pequeno, né? Não tem como fazer cirurgia de um cirrótico descompensado. E como eu comentei também, temos que ver também a localização do tumor para ver o acesso, enfim, para ver se o cirurgião consegue acessar e fazer uma ressecção correta. Então, mais uma vez eu digo, essa decisão não é de um médico só, né? Precisa ter uma equipe em conjunto para fazer essa decisão aí. Mas, em geral, tumor pequeno no paciente compensado, a ressecção é possível. Então, o transplante hepático, a terapia tem maior chance aí de cura do HCC, só que o grande problema do transplante é que a gente não tem órgão para todo mundo, né? Então, a fila de espera, a lista de espera é bem grande, né? E os pacientes com HCC que têm indicação de transplante são aqueles pacientes que preenchem o critério de Milão. Então, na verdade, é assim, cada serviço de transplante, né, cada região do mundo tem os seus critérios para colocar o paciente com HCC na lista de transplante. O critério de Milão foi o pioneiro, o primeiro critério aí que deu essa oportunidade dos HCCs serem transplantados, digamos assim. Então, e esses critérios ainda são muito utilizados em várias regiões do mundo. Aqui no Brasil, a gente usa um critério um pouco diferente do Milão, eu vou explicar já qual que é o que a gente chama aí de critério Milão-Brasil. Mas, bom, o critério de Milão, que é o critério aí mais famoso, entre aspas, o mais antigo e o que muitos países ainda utilizam, o paciente precisa ter uma lesão até 5 centímetros, ou até 3 lesões de até 3 centímetros. Se o paciente tiver uma lesão de 6 centímetros, está fora do Milão, não dá para fazer transplante. Ele vai tentar reduzir esse tamanho desse tumor, por exemplo, vai fazer uma quimioembolização para ver se reduz o tamanho do tumor. Se ele conseguir, eu coloco ele na fila como downstage. Mas, enfim, aqui foi só para ilustrar o que é o critério de Milão. Só que no Brasil, a gente tem um critério um pouco mais ampliado, ou seja, a gente consegue colocar mais pacientes na fila com HCC. É o critério de Milão-Brasil. A gente não leva em conta aqui tumores menores que 2 centímetros. Então, se o paciente tem um tumor de 5 centímetros e um tumor de 1 centímetro, em qualquer lugar que leve em conta o critério de Milão, esse paciente não tinha como transplantar. Ele estaria fora do critério de Milão. Mas no Brasil, como eu não levo em conta tumores menores do que 2 centímetros,
Se o paciente tem um tumor de 5 e um tumor de 1, no Brasil ele consegue entrar na fila do transplante, tá? A sobrevida do critério de Milão-Brasil não tem tantos trabalhos aqui no Brasil, mas os que tem falam que a sobrevida chega aí entre 70% e 75% em 5 anos. E a recorrência, a recidiva do tumor, varia um pouco entre 10% e 15%, tá? E se o paciente tem invasão vascular ou metástase, é uma contraindicação, né, ao transplante, como eu já disse, e também não tem um consenso sobre esses critérios, como eu comentei aqui. Cada região do mundo, cada serviço pode utilizar o seu critério. No Brasil, a gente usa o critério de Milão-Brasil. Bom, agora, acho que ficou um pouco fora de ordem, mas vamos lá. Falamos dos tipos de tratamento. Começamos com a cirurgia, depois fomos para o transplante, e agora vamos comentar um pouco sobre os tratamentos loco-regionais, né? Existem vários tipos aí de tratamento loco-regional, que é feito ali pelo radiointervencionista ou pelo vascular, depende, cada serviço aí tem o costume ou faz com vascular ou faz com radiointervencionista. E o que mais a gente escuta falar e o que acaba que a gente faz bastante, principalmente pelo SUS, porque acaba tendo o melhor custo-benefício, é a quimioembolização, que ela vai... Como é que faz essa quimioembolização, né? Então, o radiointervencionista, a gente vai acessar aqui a vascularização arterial, normalmente através da femoral, e aí ele chega lá na artéria que está nutrindo o HCC, e ele vai também acessar a vascularização venosa e coloca aqui esse balãozinho. Por quê? Porque por esse caminho arterial aqui, ele vai jogar um quimioterápico, que normalmente é a doxorubicina. Então, as quimioembolizações, por isso tem esse nome, quimioembolização, porque ele consegue jogar um quimioterápico, normalmente esse quimioterápico é a doxorubicina, e ele faz o bloqueio aqui com esse balãozinho para que essa medicação não vá embora, né? E aí ele joga junto da doxorubicina o lipiodol, que é uma substância bem oleosa, que aí é ela que vai fazer aí o papel da embolização depois que esse balãozinho aqui for embora, né? Que ele vai tirar, depois que o procedimento acaba, isso aqui vai embora. E aí vem o lipiodol, que é uma substância oleosa, impregna ao redor do tumor, e aí o quimioterápico fica aqui dentro agindo, tá? Queimando o tumor, né? Matando os hepatócitos que estão com DNA modificado, enfim, estão disfuncionantes, tá bom? Aí tem as contraindicações à quimioembolização, né? Quais são as principais? Cirrose descompensada. Se o paciente está com a função hepática muito ruim, não dá para fazer uma quimioembolização, porque quando eu estou aqui, ó, queimando, né, matando hepatócito disfuncionante, eu também estou matando hepatócito saudável. Então, não tem como fazer quimioembolização no paciente que já está muito descompensado. O fígado não vai aguentar. Então, o paciente que tem invasão tumoral, se já tem uma invasão tumoral de veia porta ou alguma metástase, também quimioembolização é contraindicada. Disfunção renal, também não consegue fazer quimioembolização. E alguma contraindicação técnica, né? Quando o radiointervencionista não consegue acessar o tumor por algum outro motivo, tá? Outro tipo de tratamento loco-regional é a radiofrequência ou micro-ondas. Então, o radiointervencionista, ele tem essa agulha, é um aparelho aqui embaixo ligado a essa agulha, e aí, com o calor, ele consegue ablar aqui o tumor. Isso é feito mesmo transcutâneo, né? Então, o tumor do paciente vai ser queimado ou por radiofrequência,
a depender do aparelho disponível, ou por micro-ondas. Mas isso aqui, o tumor vai morrer a partir do calor. Quando que eu decido se eu quero fazer quimioembolização, se eu quero fazer radiofrequência por micro-ondas, como é que é? Bom, primeiro a gente tem que ter a disponibilidade no serviço, né? O radiointervencionista tem que saber manusear. Tem radiointervencionista que faz mais quimioembolização, tem mais que faz radiofrequência, tem mais que faz radiofrequência com micro-ondas, enfim. Isso tudo tem que ser levado em conta na hora da decisão. Mas, no geral, os tratamentos com radiofrequência, ou por micro-ondas, ou por radiofrequência, a ablação por radiofrequência ou por micro-ondas, são para tumores menores, de até 3 centímetros. A partir de 3 centímetros, a radiofrequência ou micro-ondas já não é tão eficaz. Então, se eu preciso fazer um tratamento loco-regional num tumor de até 3 centímetros, eu posso fazer a radiofrequência ou micro-ondas. Lembrando, mais uma vez, que não pode estar perto o tumor das estruturas nobres, porque o calor dissipa, né? O micro-ondas nem tanto, mas a radiofrequência, o calor dissipa mais. Então, mais uma vez, eu digo aqui, a decisão não vai ser só de um médico apenas, tá? É em conjunto. Outra forma aí de tratamento loco-regional é a radioembolização, que é feito aí com microesferas de ítrio, né? Normalmente, quem está capacitado para fazer esse tipo de tratamento é a medicina nuclear, e ela é muito, muito, muito cara. Ela é boa até para paciente que já tem uma trombose, porque tecnicamente, por exemplo, a quimioembolização, fica difícil fazer quimioembolização no paciente com uma trombose hemática. Mas a radioembolização, ela dá para ser feita, porque ela não tem acesso venoso para chegar lá no tumor. Então, dá para fazer, porém, é muito cara e é bem difícil conseguir, assim, aqui no Brasil, eu acho que só em alguns serviços bons aí que deve ter a radioembolização disponível, por enquanto. Outro também que a gente acaba usando pouco, mas é um custo-benefício razoável, é a alcoolização. Não sei se vocês já ouviram falar aí da alcoolização, que a gente precisa só do álcool, do ultrassonografista e do aparelho de ultrassom. E aí alcooliza mesmo os tumores, né? Não é considerado curativo, mas é considerado aí, dá para fazer um tratamento ponte, só dá uma queimada no HCC, reduz aí o tempo de tratamento, de crescimento dele, até conseguir fazer o transplante. A embolização com álcool também só é eficaz nos tumores pequenos, até 3 centímetros. Bom, já falei da cirurgia, falei do transplante, falei das principais terapias que a gente tem disponível aí, loco-regional, e agora vamos falar um pouco aí sobre o tratamento sistêmico, né, que cada dia mais temos mais opções para tratar o HCC de forma sistêmica. Mirela, a Sabrina fez uma pergunta para você. Tá. Sabrina, pode repetir a pergunta? Na radioembolização, a tradicional, né, não a por álcool, existe algum critério de tamanho ou número de nódulos? Também existe. A radioembolização, a gente orienta também para o tumor maior. Então, a partir de entre 3 a 5 centímetros o tumor. E, no máximo, em 3 tumores, entendeu? Então, tumores entre 3 e 5 centímetros e, no máximo, 3 lesões. Porque também a gente sempre tem que pensar que quando a gente faz o tratamento do tumor, o fígado saudável também vai perder hepatócito, né? Então, o grande risco desses tratamentos é falir um fígado que já tem uma cirrose de base. Tá, e a com álcool é para menores de 3. Tumor menor de 3 também. Assim, Sabrina,
Não é que é impossível na vida real você ver, por exemplo, um radiointervencionista fazendo uma radiofrequência num tumor de 3,5, 4 centímetros, tá? Certo. A gente vai ler nos guidelines, está lá escrito 3 centímetros. Mas na vida real, na prática, a gente vê, dependendo da situação do caso, o tumor tem 3,5, ele está muito não está tão central, está mais periférico do fígado. O radiointervencionista consegue acessar e faz, entendeu? Então, isso não é limite rígido, tá? E que tipo de álcool que é usado? É o álcool normal que a gente usa, 6%. Álcool 6%. 6%, tá. Obrigada. Tá bom? Bom, e aí agora a gente vai fazer essa avaliação aqui do tratamento sistêmico, né? Então, mais uma vez, para eu indicar a terapia sistêmica, eu vou avaliar a performance e status do paciente, vou ver se ele tem alguma comorbidade que contraindique alguma dessas terapias, a disponibilidade do tratamento, porque, como eu comentei, não está disponível ainda para todo mundo. No sistema privado, o ANS já colocou que a imunoterapia é obrigação do convênio cobrir, né? No rol do ANS está lá, imunoterapia. Mas tem muito convênio que se faz, eu não sei o que é que passa na cabeça deles, mas simplesmente eles não liberam. Então, temos que ver o que tem de disponível, tá? Bom, então eu vou começar a falar um pouquinho só do sorafenib, que é o primeiro quimioterápico aí que a gente teve acesso lá em 2006. Ele é um TKI, ele tem uma ação antiangiogênica, né? Como eu falei, o HCC ele é muito angiogênico, então o TKI, o sorafenib, ele inibe essa neoformação de vaso. Está indicado aí para os pacientes com child A e B. A resposta não é tão boa, porém é o que a gente teve por muito tempo foi ele, mesmo tendo uma resposta não tão boa. O sorafenib, e a gente ainda acaba usando muito, porque tem sorafenib no SUS, né? É a única terapia oral que a gente consegue fácil no SUS é o sorafenib. Então, os principais efeitos adversos dele é gastrointestinal e dermatológico. Ele pode dar diarreia, pode aumentar a pressão e pode causar essa síndrome mão-pé. Pode dar também racho cutâneo, mas, enfim, aí a gente vai ajustando esses efeitos colaterais com a dose, vai reduzindo a dose, suspende um pouco, depois volta, e aí vai vendo a tolerabilidade do paciente. Depois de 2006, quando veio o sorafenib, né, começou aí a surgir as outras drogas. E a partir de 2018, 2019, 2020, chegou para a gente as imunoterapias aí para o HCC. E aí a gente sabe que a imunoterapia é aquela droga que vai reforçar a nossa imunidade a combater o tumor. Então, temos aí os inibidores, a imunoterapia inibidora de checkpoint, e tem o anti-VEGF, que bloqueia fator de crescimento endotelial. Então, as principais drogas de imunoterapia que a gente tem disponível aqui no Brasil é o nivolumab, o atezolizumab, o durvalumab, o tremelimumab, e o bevacizumab com ramucirumab. Se eu não ler, eu não vou saber falar, eu não sei falar esses nomes, não. Mas ainda tem muita, né? Tem que ter cuidado na indicação dessa medicação. Por exemplo, paciente que tem doença autoimune não pode usar. Paciente que já é transplantado, que usa imunossupressor, não pode usar imunoterapia. E eles podem dar muito efeito adverso. Então, assim, tem muitas considerações que a gente ainda precisa fazer e estamos aprendendo ainda a lidar, né, com essas drogas novas aí. Mas o que a gente tem, então, disponível, resumindo aqui no Brasil, para terapia sistêmica, para o HCC, no privado, não no SUS. No SUS, infelizmente, o que a gente tem acesso é a sorafenib. No privado, primeira linha,
a gente tem a imunoterapia com atezolizumab e bevacizumab, sorafenib ou levantinib. Então, qualquer uma dessas drogas podem ser prescritas para tratamento de primeira linha para o HCC. Segunda linha, o regorafenib, o cabozantinib, o ramucirumab e o nivolumab como imunoterapia. Então, aqui, o que temos hoje é isso, tá? Para tratar HCC de forma sistêmica. E quando o paciente não tem indicação de tratar de nenhuma dessas maneiras, né? Aquele paciente que precisa ter indicação do tratamento paliativo, a gente vai tratar a dor, vai tentar nutrir, dar apoio psicológico, e é isso. Aí, depois que o paciente trata o HCC de forma curativa, ou pelo transplante, ou porque conseguiu ressecar, ou porque conseguiu fazer um tratamento locorregional ablativo curativo, eu preciso fazer o segmento para avaliar a recidiva. Então, eu faço o segmento com alfa-feto e ultrassom a cada 3 meses no primeiro ano. Depois do primeiro ano, vai ser a cada 6 meses. Não tem direito até quanto tempo, se nos 2 primeiros anos ou nos 5 primeiros anos pós-tratamento. Não tem definido por quanto tempo mantém esse segmento, tá? E aí, se o paciente recidiva, vai precisar novamente reavaliar os critérios, né? Se ele recidiva pós-transplante, não tem como transplantar mais. Não tem também como fazer imunoterapia mais, porque é transplantado. Agora, se ele recidiva pós uma ressecção, por exemplo, pós uma radiofrequência, aí eu posso avaliar essas outras formas de tratamento, tá? Acho que aqui é o que a gente já comentou. Bom, gente, então, HCC, eu acho que eu ia falar isso. Dúvidas? Senão a gente continua aqui com as principais indicações do transplante hepático. Eu tenho uma pergunta. O transplante, né, ele pode ser feito sem ser no SUS? Existe convênio? Então, faz uns 2 anos, eu acho, mais ou menos, que o transplante de fígado entrou no rol da ANS também. Então, tem mais ou menos uns 2 anos que dá para se transplantar. No particular, o convênio tem obrigação de cobrir. Até 2 anos atrás, só podia transplantar no SUS, né? Ou o paciente pagava particular para o médico. Mas, hoje em dia, ele pode transplantar no hospital particular, interna. Se no hospital tiver o serviço de transplante, ele vai ser listado naquele serviço e ele transplanta e o convênio tem a obrigação de pagar. O órgão é doado? Como é? Não entendi. O órgão não é doado? Como que você paga por um... Não, quando eu digo paga, não é pagar pelo órgão, é pagar o serviço, o cirurgião, o anestesista, a internação hospitalar, entendeu? A fila é única, né, Mirela? Tipo, é a fila de, vamos dizer, a captação do órgão é uma fila única, né? É assim, ó, a fila é regional, né? A fila é única regional. Aqui em São Paulo, tem uma fila única na cidade, na capital, e uma fila no interior. Nos outros lugares do Brasil, cada estado tem a sua fila, certo? E aí, como é que acontece? Cada serviço, o Hospital das Clínicas tem lá a sua fila. A Unifesp tem a sua fila, o Einstein tem a sua fila, o Sírio-Libanês tem a sua fila. Mas essa fila é única. Quem vai estar na frente, o paciente que vai estar na frente, é o mais grave desses pacientes que estão na fila do hospital. Vocês entendem? Eu trabalho na Unifesp, eu tenho um paciente, eu vou falar agora mais para frente, vou detalhar, mas a fila é única, mas cada serviço de transplante tem a sua própria fila. E aí, a alocação do paciente na fila é por gravidade, é por MELD.
Então, se na Unifesp tem um paciente com mel de 33 e no HC tem um paciente com mel de 32, o meu paciente da Unifesp está na frente. Se chegar um órgão, vai para o paciente da Unifesp. Entendem? Eu vou tentar explicar aqui na aula, e aí a gente vê. Se vocês ficarem com dúvida ainda, a gente vai conversando, tá? Então, ó, vamos lá. Só para começar essa aula, assim, eu acho importante a gente falar disso e a gente ser ciente, né, que o Brasil, gente, é o país que tem o programa mais robusto de transplante público no mundo. Então, o Brasil hoje, em 2024, ele ficou em 4º lugar, então, em relação aos países que mais transplantam, e ele é o primeiro quando a gente fala em saúde pública. Então, ó, o Brasil só perdeu aqui dos Estados Unidos, da China, da Índia. Foi o 4º lugar que mais transplantou órgãos sólidos e tecidos no mundo, tá? Aqui fala só do transplante hepático, mas ele está em 4º lugar em transplante geral, tá? A diferença aqui do vermelho e do azul é doador cadáver e doador vivo. No Brasil, ó, a gente não faz muito transplante doador vivo. O grande número é com doador cadáver. Já na Índia, lá eles transplantam muito doador vivo. Em nenhum desses países aqui tem transplante público, só no Brasil. Em 2022, foram 2.049 transplantes de fígado. Bom, a taxa de sobrevivência, né, de um paciente que transplanta, ela vem melhorando cada ano que passa, com o avanço das técnicas cirúrgicas, com a melhora das drogas imunossupressoras. Em um ano, essa taxa de sobrevida pode chegar até 85%. Em 5 anos, pode chegar aí, varia de serviço a serviço, entre 70% e 80%. Né? E essas taxas aqui de sobrevida do Brasil estão alinhadas com as taxas dos grandes serviços de transplante aí do mundo inteiro. Então, o transplante no Brasil realmente é uma coisa que funciona, né? A gente vê muita coisa errada acontecer aqui no Brasil, mas não tem como mexer na fila do transplante. A fila do transplante, ela é muito correta, digamos assim. E aqui, ó, são todas as indicações de transplante de fígado. As indicações de transplante são regidas por normas, né, por diretrizes. Não é, a gente não tem como colocar na lista de transplante um paciente, qualquer paciente. O paciente precisa preencher critérios rígidos. E sempre que a gente coloca um paciente na lista do transplante, ele vai ser avaliado por uma comissão técnica para ver se ele tem ou se ele não tem real indicação de entrar nessa lista, nessa fila. Mas aqui tá as principais indicações de transplante de fígado, ó, o HCC, o hepatoblastoma, doença de Wilson, cirrose alcoólica, cirrose biliar primária, cirrose por vírus B e C, enfim, tá tudo contemplado aqui nessa lista, tudo que a gente já conversou até agora. Aí eu quero falar das principais indicações do transplante hepático. Quando eu falo em transplante, por que a gente transplanta? Quem é que precisa transplantar? As 3 principais indicações é quem tem cirrose hepática pode precisar de transplante, quem tem uma hepatite fulminante, que hoje não se fala mais em hepatite fulminante, a gente chama de insuficiência hepática aguda grave, ou seja, um paciente que se intoxicou com paracetamol, um paciente que fez um quadro agudo de hepatite A, ele pode evoluir com a insuficiência hepática aguda e pode precisar de transplante. E os pacientes que têm hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular. Essas são as 3 principais indicações de transplante hepático aqui no Brasil. E aí, quando eu falo de cirrose hepática, de doença hepática avançada, eu estou falando de todas essas etiologias aqui. Independente da etiologia, se ele evolui para uma cirrose hepática,
pode ser que em algum momento ele precise de transplante, né? Principalmente aqui a gente tem a cirrose hepática por vírus B e C, por doença alcoólica e por doença metabólica MESOD, né? Ou carcinoma, e aí pode evoluir com carcinoma hepatocelular. Então, vamos lá. Na cirrose descompensada, que é a principal indicação de entrar na fila do transplante. A sobrevida de um paciente que tem uma cirrose que está descompensada, em 5 anos, chega a 20%. Eu acabei de falar que um transplante, depois que o paciente transplanta, a sobrevida dele em 5 anos chega a 70%, 80%. Então, esse cirrótico, se ele consegue ser transplantado, ele ganha muito tempo de vida, né? E aí, eu preciso não perder tempo na hora de indicar o transplante para esse paciente cirrótico, porque a janela de indicação aqui de oportunidade do paciente ser transplantado, ela é pequena. Então, é importante a gente que lidar ali com o paciente, uma porta de entrada, mais uma vez eu digo, lá, desde o médico que está no posto de saúde, o médico que está numa UTI de um hospital primário, de um hospital terciário, não sabe direito o que é transplante, as indicações do transplante, para onde manda um paciente quando ele quer transplantar, e aí quando recebe esses pacientes cirróticos descompensados, já acham que tem que paliar o paciente, e não é desse jeito. Então, a gente precisa entender que se o cirrótico tem chance, qualquer que seja, a gente já precisa encaminhar ele para um serviço de transplante para que ele consiga ter essa oportunidade aí de aumentar a sua sobrevida. Então, qual é o momento ideal do transplante? É quando aquele paciente começa a descompensar. Se ele era um paciente que estava ali compensado, passava de 6 em 6 meses na consulta, estava indo bem. E aí, por algum motivo, ele começa a fazer ascite, começa a abrir varizes, começa a ter quadro de encefalopatia. A partir desse momento, eu já preciso tentar encaminhar ele para um serviço secundário e terciário que tenha serviço de transplante. Porque a partir daí, para ele agravar, é um sopro. E aí, se ele agrava num serviço que já tem toda a estrutura para transplantar, as coisas vão acontecer muito mais favoráveis a ele. Então, quem vai precisar? É o paciente que está com piora progressiva da função hepática. Você está acompanhando o paciente cirrótico, cada vez que ele volta na consulta, o MELD dele está piorando. Era 10, foi para 12, foi para 14 e agora está 17. Ou aquele paciente que começa a ter uma descompensação hepática atrás da outra. Começa com ascite, aí depois de uma semana infecta, aí faz um HDA, faz uma encefalopatia. Então, quando aquele paciente piorou a função hepática, quando ele começa a ter muitas descompensações, eu preciso saber ali, entender que ele precisa, sim, ser avaliado para um transplante. Quem não precisa do transplante é quem está com a doença compensada. Se ele tem a função hepática, está boazinha, compensada, bile está boa, INR está ok, né? Você calcula o MELD está sempre baixo, o paciente tem cirrose, mas não tem ascite, não está com varizes, ou se tem varizes é de fino calibre, não faz encefalopatia, não tem icterícia. Então, se ele está com a doença compensada, eu vou acompanhando ele ali, fazendo rastreio de HCC, mas eu não preciso pensar em transplante para esse paciente. Então, aqui conversamos dos pacientes com cirrose hepática, doença hepática avançada, que precisamos pensar em transplante. São aqueles com disfunção progressiva ou com descompensação repetida da cirrose. Começou a subir MELD, começou a ter muita descompensação, eu vou pensar que ele, sim, eu preciso encaminhar ele para um lugar que tenha transplante. A segunda indicação mais comum do transplante aqui no Brasil é a insuficiência hepática aguda. Uma intoxicação, por exemplo, por paracetamol ou por qualquer outra droga que leve a uma insuficiência hepática. Infecção aguda pelo vírus A,
pelos vírus B, são causas aí, né, de insuficiência aguda grave, que pode levar ao transplante também. E aí eu vou falar agora, na verdade, vou falar logo. Para o paciente, para eu saber, né, que o paciente com insuficiência hepática aguda, ele preenche critério para transplantar, ele precisa preencher os critérios ou do Clichy ou o critério de King's College. O Brasil aceita esses dois critérios. Então, se o paciente preenche critério de Clichy, que é feito através da dosagem do fator 5 no sangue, ou se ele preenche o critério do King's College, que leva em conta valor de bilirrubina, de NR, de pH, do pH arterial, da idade e da etiologia da insuficiência hepática. A partir se ele preenche ou não esses critérios, eu vou saber se eu vou listar ele ou não na fila do transplante como insuficiência hepática aguda grave. E a terceira indicação mais comum aqui no Brasil é o carcinoma hepatocelular, né? O paciente, ele provavelmente tem uma doença crônica de base, tem uma cirrose, mas não é a cirrose que está colocando ele na fila do transplante, é o CHC. A maioria dos pacientes com hepatocarcinoma tem uma função hepática até preservada. E o que leva ele à fila não é a disfunção hepática de base da doença da cirrose, mas é o aparecimento do tumor, né? E a gente viu que no Brasil, para entrar na fila do transplante, o paciente precisa preencher o critério de Milão Brasil. Um nódulo até 5 centímetros ou 3 nódulos até 3 centímetros. E lembra que no critério Milão Brasil tem aquela peculiaridade que não leva em conta tumor até 2 centímetros. Então, falamos das 3 principais indicações de transplante, no geral. Agora eu vou falar rapidamente sobre outras formas, outros tipos aí de indicação de transplante. Então, paciente que tem cirrose compensada, mas tem, por exemplo, o diagnóstico de síndrome hepatopulmonar. Se ele preenche os critérios corretos lá de síndrome hepatopulmonar, ele pode ser indicado para transplante. Se o paciente tem cirrose hepática, mas tem até a função hepática está ok, você calcula o MELD do paciente é baixo, mas ele tem ascite refratária, ou seja, não melhora ascite com diurético, ele fica fazendo encefalopatia recorrente, ele pode ser avaliado, sim, para entrar na fila do transplante. Pacientes que têm doenças colestáticas, por exemplo, colangite biliar primária, colangite esclerosante primária, que não tem MELD alto, mas ele fica tendo ali prurido. Então, tem muito paciente com doença colestática, gente, que perde total qualidade de vida porque tem muito prurido. O prurido pode ser uma indicação de transplante de fígado. Tumor neuroendócrino metastático também pode indicar transplante de fígado. Metástase de colo retal no fígado também pode ser indicado transplante de fígado. A PAF, né, que é a polineuropatia amiloidótica familiar, hoje em dia, PAF para transplante nem tanto, porque já tem muita medicação aí melhor do que o transplante. Hemangioma gigante e ressecável. Então, você imagina um paciente que, teoricamente, é rígido, saudável, mas tem um hemangioma de 20 centímetros no fígado. Quando esse paciente começa a evoluir com síndrome compartimental, ele pode ser indicado, sim, para entrar na fila do transplante. A mesma coisa para adenomatose múltipla. Aí tem hemangioendotelioma, carcinoma fibrolamelar. Tem outras doenças metabólicas, fibrose cística, oxalose primária, mas isso a gente vê mais nos pacientes pediátricos. Aqui é mais indicação de transplante pediátrico. Mas, enfim, a indicação de transplante ela é bem ampla. Vai desde um hepatopata crônico a uma insuficiência hepática aguda, até um paciente que tem uma síndrome compartimental por um hemangioma gigante, tá? Aí, ó, vamos lá.
Deixa eu achar um jeito de explicar aqui para entender, que às vezes é confuso. Então, o paciente, ele tem para entrar lá na lista de transplante também, a gente sabe que o paciente entra a partir do MELD, né? Acabou que eu não falei do MELD, vou falar que eu acho que ficou fora de ordem. Então, aquele paciente hepatopata crônico, o cirroticão, que eu sei que está precisando transplantar, eu vou calcular o MELD desse paciente, que a partir de 2006, a fila se tornou, né, o sistema de alocação foi através do MELD. Antes de 2006, a ordem era cronológica. Quem entrasse primeiro na fila ficava na frente para receber o órgão, independente da gravidade da doença. Aí, em 2006, criou-se o MELD, e aí, a partir do MELD, eu consigo alocar o paciente na fila. Atualmente, a gente usa o MELD sódio. Então, eu levo em conta a bilirrubina, o INR, o sódio e a creatinina. Com esse cálculo, eu faço o cálculo. Se ele está acima de 15, o paciente já tem indicação de entrar na fila do transplante aqui em São Paulo. No Brasil inteiro, na verdade. Mas cada serviço tem um ponto de código que pode variar entre 12 e 15. Em São Paulo, no Brasil, a partir de 15. Todo paciente com MELD acima de 15, cirrótico, pode ser listado na fila do transplante. E aí, a alocação dele, qual vai ser o lugar dele na fila, vai depender do valor do MELD. Quanto maior esse MELD, mais na frente o paciente vai estar na fila. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, tem paciente listado com MELD de 33 e não chega a fígado. Por quê? Porque a oferta está muito ruim. A escassez de órgão está muito grande. Mas, enfim, é isso, tá? Paciente com MELD alto vai para frente da fila. Paciente com MELD baixo fica mais atrás da fila. E cada cidade, eu falei para vocês, que a fila é regional. Aqui em São Paulo, capital, é uma fila. No interior, é outra fila, separada. Em Fortaleza, Ceará, é outra fila. Pernambuco é outra fila. O paciente ele pode ir para a fila em outro estado, que as filas têm tempos diferentes. Por quê? Porque vai mudar o tanto de paciente que tem na fila e o tanto de doação. Em São Paulo, capital, é muita gente na fila e pouca doação. No interior, em Sorocaba, em São José do Rio Preto, a gente consegue transplantar com um MELD muito mais baixo. Então, se em São Paulo tem um paciente na fila com MELD 33 e não chega a fígado, no interior, com MELD 28, 29, o paciente consegue transplantar. Em Fortaleza, com MELD 25, consegue transplantar. Então, a fila muda também de acordo aí com a região, tá? Mirela, Oi. o MELD 3.0 é utilizado? Não, o MELD 3.0 a gente ainda não utiliza, né? A diferença desse MELD 3.0 faz o cálculo, vai entrar aí o sexo, se é homem ou se é mulher, e valor de albumina. Mas esse MELD 3.0 aqui no Brasil a gente ainda não utiliza ele. Ainda é o MELD sódio. Mirela, Hum. Existe alguma especificidade do MELD em paciente em uso de anticoagulante? Quando o paciente usa anticoagulante, a gente precisa informar na Câmara técnica daí? Hã? Ou a câmara técnica ou a calculadora Na de MELD? calculadora, e também na câmara técnica precisa saber, mas nas calculadoras confiáveis e na calculadora da câmara técnica, que é onde a gente lista lá o paciente, tem a opção, o paciente está usando anticoagulante, anticumarínico, então eu marco sim ou não, e aí o cálculo é feito de uma forma diferente, entende? Entendi. Uhum. Obrigado. Nada. Então,
A partir do MELD, eu aloco o paciente, né? Na fila, se ele tem acima de 15, ele já pode entrar na fila. E tenham em mente que essa fila, ela é dinâmica. Hoje, o paciente está com 15. Amanhã, pode ser que ele esteja com 20. Ou, então, pode ser que ele melhore e fique com 10. Então, a lista é dinâmica. Dia a dia, os pacientes vão se movimentando ali na fila. Tá? Então, por isso que o MELD tem que ser um exame feito de tempos em tempos. A depender do valor do MELD, ele tem uma validade. Então, paciente com MELD, por exemplo, acima de 25, a validade do MELD dele lá na central do transplante só tem validade de 7 dias. Depois de 7 dias, eu preciso atualizar esse MELD, porque pode ser que esse MELD já tenha caído, ou, enfim, tenha subido mais. Então, a lista é dinâmica, os pacientes vão trocando de lugar aí ao longo do tempo, tá? Aqui eu já falei. Tá. E aí, gente, tem uns casos que não transplantam por MELD real. Porque tem situação que a gente chama de situação especial. Por exemplo, o paciente cirrótico que tem HCC, a grande maioria desses pacientes tem função hepática boa. Se você calcular o MELD de um paciente com HCC, não necessariamente vai dar 15. E falo para vocês que a maioria dá menor do que 15. E aí, como é que faz? Se o paciente tem MELD baixo, mas tem um tumor, tem uma neoplasia que pode tirar a vida dele em pouco tempo. Então, por causa disso, surgiu a situação especial, porque nem sempre o MELD reflete a gravidade da disfunção hepática. Então, tem algumas situações que vão entrar na fila através da situação especial. Eu vou provar para a Câmara Técnica que esse paciente tem um hepatocarcinoma e, a partir daí, ele entra na fila já com MELD de 20, independente do MELD real calculado dele. Pode ser 10, 11, 12, mas ele vai entrar na fila, já ganha MELD 20. Depois de 3 meses, ele ganha 24, e depois de 6 meses do total, ele ganha o MELD 29. Então, todo paciente com HCC, eu vou solicitar à Câmara Técnica uma situação especial. Eu vou fazer um relatório, vou preencher tudo que eles me pedem em relação ao tamanho do tumor, e eles vão dar o aval da situação especial, e aí vai acrescentando esses pontos ao MELD. Isso serve também para aqueles pacientes, por exemplo, que têm ascite refratária. Esses pacientes com ascite refratária nem sempre têm MELD ruim, mas eles são super desnutridos, não têm qualidade de vida, porque fica tendo que fazer paracentese toda semana. Então, se eu provo para a central de transplante que esse paciente tem ascite refratária, que ele não tolera diurético, ou que ele usa a dose máxima de diurético, e mesmo assim continua fazendo ascite, que ele tem um sódio urinário baixo, a central dá uma situação especial para ele. E a situação especial em São Paulo, para ascite refratária, esse paciente já entra na fila com MELD 29. Outras situações especiais, por exemplo, é o prurido intratável. Paciente que tem doença colestática, normalmente também não tem MELD alto, porque a única coisa que está alterada é a bilirrubina. INR, creatinina e sódio normalmente são bons desses pacientes. E aí a bilirrubina que sobe um pouco, mas o MELD não consegue subir muito. E esses pacientes não têm qualidade de vida porque vivem se coçando, cheio de ferida. Então, eu tiro foto do paciente, eu provo à Câmara Técnica do transplante que esse paciente tem um prurido intratável, aí a Câmara Técnica também dá ponto extra ao MELD para ele. Então, tem situações que o paciente tem direito a receber esses pontos extras no MELD, tá? E aí, antes, eu queria voltar aqui, porque ficou fora de ordem, que eu ia falar isso aqui. Então, além do MELD, entrar na fila por MELD,
entra na fila nesses casos aí de situação especial que eu falei, e tem também o que a gente chama de situações de priorização, que é quando o paciente ele vai para frente da fila. Independente do MELD real dele, ele é uma situação tão grave que ele vai lá para frente da fila, ele é o primeiro lugar da fila da região dele. E quem são essas situações de priorização? São aqueles pacientes que eu comentei que têm insuficiência hepática aguda grave, uma hepatite fulminante. Então, se o paciente preenche os critérios de King's College ou o critério de Clichy, eu provo que ele está com insuficiência hepática aguda grave, ele é priorizado. E o fígado que chegar é dele. Outra forma de priorização é aquele paciente que transplanta um fígado, mas o fígado novo não funciona. Ele tem um não funcionamento primário do enxerto, até o 7º dia pós-transplante. Outra situação de priorização é o paciente que transplanta um fígado e trombosa a artéria hepática, até 7 dias pós-transplante. Ele também vai ser priorizado. E aqueles pacientes anhepáticos por trauma ou por não funcionamento do enxerto, também vai ser priorizado. Então, essas 4 são as principais indicações aí, situações de priorização no transplante de fígado. Quando ele priorizar, é ir lá para frente da fila. Bom, aí eu falei aqui as principais indicações, né? Cirrose hepática, com MELD acima de 15, insuficiência hepática aguda grave, HCC, aí tem também as situações especiais que eu comentei. Então, isso tudo é indicação de transplante. E as contraindicações, quais são elas? Então, vamos lá, sempre que eu indicar o transplante, eu preciso ver se o paciente não tem também nenhuma contraindicação ao transplante, né? E aí eu preciso avaliar se o paciente tem uma doença cardíaca, coronária, porque não dá para colocar o paciente na fila do transplante se ele tem uma insuficiência cardíaca grave, se ele tem uma DPOC grave, ele não vai conseguir transplantar, ele vai morrer na mesa de cirurgia. Então, precisa fazer essa avaliação cardíaca e pulmonar. Se o paciente tem alguma neoplasia ativa, em outro lugar, que não o fígado, né? Ou se tem a neoplasia tratou há menos de 5 anos. Se o paciente tem uma infecção atual não controlada, sei lá, uma osteomielite, por exemplo, uma tuberculose ativa, que acabou de começar o tratamento, um HIV com CD4 muito baixo, carga viral alta, isso contraindica o transplante. O HCC, fora do critério de Milão, que a gente já comentou, e abstinência alcoólica, ainda no Brasil não dá para transplantar paciente com hepatite aguda alcoólica ou que não tem abstinência por pelo menos 6 meses, tá? Então, essas são as principais contraindicações ao transplante. Mirella. Oi. O paciente HIV que está em uso de TARV irregular, bem tratadinho, CD4 baixo, seria uma contraindicação relativa? Depende de cada serviço? Como é que funciona? Não, assim, não é contraindicação, não é contraindicado, mas hoje em dia HIV não. Se está com CD4 bom, carga viral baixa, podemos transplantar. Tá bom, obrigado. Acho que... Peraí. Tá, acho que é aqui. Ai, gente, meus slides aqui nessa parte saem um pouco da ordem, mas acho que vocês entenderam, né? Aí o que eu fiz de ordem, cirrótico, insuficiência hepática, HCC, e aí tem as situações especiais e as priorizações. Então, aqui eu só coloquei esse slide, ó, para a gente ter uma noção, né? Se o paciente transplanta por uma causa não cirrótica, por exemplo, aí por um tumor neuroendócrino, que o fígado está ok, hoje em dia mais não, mas um PAF, que antigamente era uma causa comum de transplante, a gravidade, o risco de complicação é pequeno. Quando o transplante é por HCC, esse risco de complicação existe, mas também é pequeno. Eu não sei se vocês já ouviram falar que todo cirurgião adora transplantar HCC, porque o paciente é liso.
abre lá a barriga, troca o fígado, não é aquele paciente cirrótico descompensado com ascite, com a superhipertensão portal. Normalmente, esses pacientes com CHC, eles têm o MELD baixinho, então a cirurgia vai ser bem tranquila. Então, o risco de complicar realmente é pequeno. Agora, quando o transplante é por MELD, que quanto mais alto o MELD, pior a complicação, maior o risco de complicação, ou quando o transplante é por insuficiência hepática aguda, né? Essas duas formas aqui do transplante, aí sim a complicação existe e é grande, né? E aí tem que ter o paciente precisa ter muito acompanhamento bem de perto, para evitar as maiores complicações. E aí, aqui, falar um pouco do processo de doação. Então, aqui, ó, o fígado cirrótico, tá vendo? Todo cheio de nódulo, nodulado, fibrosado. E aqui o fígado novo, já na cavidade do paciente. Como que funciona o processo de doação? Então, em geral, gente, toda a região que transplanta tem a OPO. A OPO é a Organização de Procura de Órgão. Então, nos grandes hospitais tem essa OPO, que é responsável pelos hospitais vizinhos também. E aí elas são avisadas, essa organização é avisada quando tem um paciente com um diagnóstico fechado de morte encefálica. Então, a OPO que é responsável por ir até o hospital e entrevistar a família, para saber se essa família concorda em doar os órgãos do paciente. Se essa família concordar, a OPO coloca no sistema da central de transplante esse doador, com todas as características do doador. Se o doador, qual foi o motivo do óbito, a idade, se estava usando droga vasoativa, se estava infectado, os valores dos principais exames de laboratório. Então, tudo isso é lançado no sistema da central de transplante. E o órgão vai ser oferecido para o primeiro da fila. Esse aqui não. Para avaliar compatibilidade no transplante de fígado, só precisa ter compatibilidade ABO, RH, e morfológica. Então, o que eu for preciso saber para entrar na fila do transplante é o tipo sanguíneo, que vai ter a fila dos pacientes com tipo A, com tipo B, com tipo AB e com tipo O. E a morfologia, porque eu não posso aceitar o fígado de um paciente obeso e alto para um paciente baixinho e magrinho, não vai caber na cavidade. Então, é muito importante também saber, sempre a gente vai ter que saber o peso e a altura daquele paciente, para ver se o órgão que vai ser doado é compatível. Então, a compatibilidade aqui não precisa HLA, nada, é só sistema BO e a morfologia mesmo. E tem também aí os tipos de técnica, né, do transplante. No Brasil, como eu comentei, é mais o transplante doador cadáver, é o que é mais realizado. E aí, como eu comentei também agora há pouco, a gente sempre vai procurar saber as características do doador, né? Porque a gente não está vendo aquele fígado ali, a gente está vendo o paciente, mas a gente tem que prever se aquele fígado daquele paciente é bom, tá bom, tá saudável, para eu poder colocar no meu paciente que está doente, né? Então, quanto mais tempo de internação, quanto maior dose de droga vasoativa, quanto maior tempo de infecção, ou de UTI, ou de intubação, maior tempo de uso de antibiótico, tudo isso eu vou levar em conta na hora de decidir se eu vou querer ou não aceitar aquele fígado para aquele paciente que está na fila. Então, eu preciso saber valor de sódio, de creatinina, de transaminases, para eu ter uma ideia, uma noção se esse fígado vai estar bom ou não. Tem também a doador vivo. Eu, Mirela, particularmente, eu não tenho experiência com transplante de doador vivo, que no Hospital São Paulo não é feito, mas
no Brasil tem poucos lugares que faz transplante doador vivo. Aqui em São Paulo tem o HC e tem o Einstein, que faz transplante doador vivo. Mas, assim, são dois pacientes aqui no doador vivo, né? Então, o serviço, de fato, tem que ser um bom serviço para conseguir se responsabilizar por 2 pacientes. Tem o tipo split, que é quando o fígado ele é dividido, e aí o lobo hepático esquerdo vai para uma criança e o lobo hepático direito vai para um adulto. Isso aqui a gente vê muito quando tem transplante pediátrico, né? Em serviço de transplante pediátrico. Bom, gente, acho que era isso que eu ia falar sobre transplante. Dúvidas? Oi, doutora. Oi. Eu tenho 3 dúvidas. A minha primeira tem essa máxima que você falou sobre o paciente que está descompensado. Todo paciente ele precisa ser avaliado em relação à listagem. Vamos supor, chegou um paciente com diagnóstico recente, né? Através da primo descompensação em ascite. Mas o MELD dele é um MELD menor do que 14, do que 15. Ainda assim, eu preciso encaminhar ele? Se você é um hepatologista, um gastro, um clínico, que vai ter acesso a esse paciente, que vai conseguir ficar acompanhando esse paciente, se ele não tem um MEL de 15 ainda, você não tem que já encaminhar para um serviço de transplante. Você falou que é a prima descompensação. Então, você vai continuar acompanhando esse paciente, de tempos em tempos ele vai voltar para você vai avaliar, fazer exames de sangue, você está perto dele acompanhando, não precisa. A partir do momento que subir o MELD ou que ele começar a descompensar sem melhorar, aí está na hora de encaminhar, entendeu? Uhum. Aí você falou também das situações lá especiais e falou da ascite refratária e da encefalopatia. A encefalopatia também precisa ser refratária? Também precisa ser refratária. A central lá do transplante, tudo isso que a gente faz, gente, é tudo documentado, né? Então, eu preciso fazer um monte de relatório para eles aceitarem, a gente precisa provar, mandar as internações do paciente, mandar as paracenteses do paciente. Então, isso tudo é documentado para provar. Então, a encefalopatia, normalmente, eu preciso mandar um exame de imagem da cabeça, do crânio, para dizer que ele não tem outras alterações que justifiquem a alteração neurológica. Precisa mandar um exame do abdômen mostrando que o paciente tem shunt intraabdominal, que predispõe a encefalopatia. Tem situações que eles pedem até eletroencefalograma. Tem situações que eles pedem a avaliação do neurologista e do psicólogo, entendeu? E eu preciso provar que o paciente tem internação repetida por encefalopatia. Tá bom. E minha terceira dúvida é em relação a essa questão da abstinência alcoólica. Realmente não tem nenhuma exceção em relação a isso? Não. Vamos supor, mesmo o paciente está fazendo uma insuficiência hepática aguda grave. Ele vai morrer, mulher. Não dá para transplantar. Agora você sabe outra coisa, né? Que isso aqui é a família que vai dizer, assim. A família vai dizer, ele não. Se a família chegar e falar que ele não bebeu faz 6 meses, bom, a gente vai acreditar e vai transplantar. Entendi. Entendeu? Uhum. Tá joia. Obrigada, doutora. Não. Mais dúvida, gente? Sabrina tem uma dúvida. A idade é um critério de inclusão ou exclusão? Não, antigamente se falava assim muito no limite de corte para 70 anos, Sabrina, mas hoje em dia não, a gente avalia muito mais as comorbidades dos pacientes. Se ele tiver 73, 74 anos, mas tiver um performance status bom, coração tá bom, pulmão tá bom, transplanta. E quando fala de DPOC, como
critério de exclusão, é um DPOC compensado ou só os descompensados que precisa de usar? DPOC grave, descompensado, né? Aqueles pacientes que têm PaO2 já baixa, necessidade de catéter de contínuo. E insuficiência coronariana, já revascularizada e ok, também? Também não contraindica. Se estiver bem ok, ó, não contraindica, não. Às vezes a gente atrasa um pouco, porque descobre ali uma estenose, enfim, aí trata, passa estente e depois transplanta. Nesse que o Luiz perguntou sobre o uso de anticoagulante, né? Uhum. Além de estar isso notificado para a Câmara Técnica, que MELD que é esse que se usa? Eu não entendi como se faz esse cálculo. Não, é o mesmo cálculo, só que a gente informa que o paciente usa cumarínico, e aí o cálculo, o IMR dele, o cálculo é logaritmo, que é um cálculo logaritmo, que é feito o MELD. Ele tem um ajuste, mas isso é matemático, entendeu? É só um cálculo, você informa lá que ele usa anticoagulante, por isso o INR dele pode estar mais alargado, e aí tem uma compensação por causa disso na conta matemática do MELD. Mas para eu, por exemplo, acompanhar no consultório, como que eu faço esse... Não, na calculadora, se você pôr numa calculadora confiável, vai ter perguntando também. Pergunta se usa cumarínico e pergunta se dialisa. Se o paciente dialisa, também tem uma modificação na conta que é feita na calculadora do MELD. Entendi. No medical que tem, porque no medical que eu vejo sempre só a diálise, né? Mas eu não no medical que não tem, cara. Não tem, né? Pois é, eu geralmente uso medical, que agora eu vou ter que ver outra calculadora. Você indica no medical que não tem mesmo. O do cumarínico, o medical que tem da diálise. Sim, a diálise tem. Tem algum que você indica, Mirela? O pior que eu uso sempre esse medical que coloco. Deixa eu ver aqui, tem um que eu uso, que é em inglês. Score. Deixa eu ver se eu acho. Um minuto, cadê? Gente, eu não estou achando agora. Eu vou achar e mando para vocês. Tem um que é que é UNOS, que é lá o serviço dos Estados Unidos, que aparece no Google, mas agora eu não estou achando ele. Espera aí, deixa eu escrever. Depois eu mando para o Gama, ele manda para vocês, não estou achando agora. Obrigada, doutor. Nada. Não sei por quê. Mirela, Oi, diga. Eu sei que não é do seu dia a dia, mas assim, sobre o transplante intervivos, né? Porque assim, pouco se fala sobre ele, e assim, tecnicamente, você retira lobo esquerdo, como funciona? Você tira o lobo direito do doador. Você, na verdade, no geral, é o lobo direito que você tira, do doador. Mas você precisa, a volumetria aqui, né? Aquele exame de volumetria é bem importante nesses casos. Para transplante de doador vivo, precisa ser parente de primeiro grau ou ter autorização judicial. Precisa ter compatibilidade sanguínea e o paciente não pode ter nenhuma comorbidade, nenhuma, mesmo que seja compensada uma pressão alta que só usa losartano, não pode. E aí é isso, você tem que fazer a volumetria, porque precisa ter compatibilidade também, né, de tamanho e peso, altura e peso, e aí você vai fazer a volumetria hepática para você ver qual região mesmo você vai conseguir tirar e qual região você vai precisar deixar. Mas, no geral, é o lobo direito que sai. E o doador, ele não fica muito prejudicado, não? Assim, não. Vai ficar com pouco parênquima? Então, por isso que você tem que ter a compatibilidade de tamanho e tem que fazer direito essa volumetria, porque senão o doador entra em insuficiência hepática. Uhum. Mas, tem muito país aí que só faz transplante de doador vivo e vai bem. Mas, de fato, aqui no Brasil ainda é muito pouco.
Entendi, obrigado. Nada. Vocês entenderam a questão da lista, Sabrina, que eu falei lá no começo? Que cada região tem sua lista. A lista é única, mas cada serviço tem a sua lista, entendeu? O Unifesp tem uma lista, a HC tem uma lista, o Einstein tem outra lista. Mas o MELD vai alocar esses pacientes. Aí, quando chega um doador, esse fígado vai para a lista, para o paciente da lista que está com MELD maior. Tá. É que eu achei que, assim, quando fala privado, que todo serviço teria que ter. Então, por exemplo, o hospital de um plano Unimed, se não tem aqui na região, ele tem que mandar para algum hospital que tenha o serviço de transplante. Isso mesmo, ele tem que cobrir, aí tem que enviar para outro lugar que tenha, e ele se responsabiliza. Entendi. A equipe que trabalha, pelo que eu entendi aqui na região, é a mesma que está no Hospital Unimed, é a mesma que trabalha no SUS. E o paciente que eu encaminhei via Unimed, ele foi redirecionado para o SUS. É por isso que eu não entendi. Isso aí, assim, não é que é certo nem errado, mas a Unimed se deu bem, entre aspas, porque o paciente foi para o SUS, entendeu? Mas se o paciente não quisesse ir para o SUS, a Unimed tinha que pagar o transplante dele no hospital da Unimed. Está entendendo? Mas é que hoje, assim, ainda tem muito... O hospital não tem. O hospital da Unimed não tem. Aí vai fazer o quê? Vai mandar... E a lista é a mesma, né, da região, então aí tanto faz. Que a prioridade vai ser de um lugar ou outro. Eu achei que cada lugar tivesse a sua lista de transplante individualizada. Eu tenho plano, então o meu caminho é mais rápido. Então, não. Tá legal. Mirela, outra pergunta é que você falou que não tem critério para nem de exclusão nem de exclusão a questão da idade. Menores de 18 anos não ganham nenhuma pontuação especial? Não ganha. Menor de 18 anos, a gente... não é o MELD, é o PELD. É o MELD multiplicado por 2. Então, criança, se, por exemplo, um serviço de transplante adulto e criança, a criança sempre vai estar na fila, porque o PELD é sempre muito mais alto, né? Porque você multiplica o MELD por 2, sabe? Certo. Mas é essa diferença aí. É porque do EpiCalc, da calculadora que tem EpiCalc, ele faz lá não está escrito como PELD, está escrito como MELD mesmo, aí ele pede para, igual como tem de diálise, ele manda você dizer que é menor de 18 anos. Entendi. Entendeu? O menor, ele é outro aí ele valor. já faz o cálculo como PELD, mas dentro do MELD, assim, né? São as mesmas variáveis. É a mesma sabe, variável do MELD, é igual a do PELD, só que vai multiplicar por 2. Ok, obrigada. Podemos encerrar? Podemos, gente. Obrigado, Mirela, mais uma vez. Excelente aula. Tchau. Até, Gama. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, de manhã, o meu paciente vai, tá? Tá bom, a gente conversa lá. Tá bom, tá. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Mirela. Parabéns, doutora.